Antes de começarmos essa notícia bombástica do Cruzeiro, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai surpreender até os cruzeirenses mais apaixonados. O futebol tem dessas reviravoltas incríveis que deixam todo mundo de boca aberta, e a história que envolve um ex-jogador da Raposa é exatamente o tipo de acontecimento que ninguém imaginava. Prepare-se para se emocionar, ficar intrigado e até se perguntar como algo assim pôde acontecer, porque o que vou te contar mostra como o destino do futebol pode ser inesperado e cheio de ironias. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro é um clube que sempre revelou grandes talentos, mas também já viu muitos jogadores passarem pela toca da Raposa sem deixar marcas expressivas. Alguns, inclusive, saíram desacreditados, sem brilho e até sob críticas da torcida, mas encontraram sucesso em outros lugares. Esse é justamente o caso de um nome que hoje brilha em um dos campeonatos mais competitivos do planeta. Quem acompanhou sua curta trajetória no Cruzeiro talvez não acreditasse que ele pudesse atingir tal nível, mas a vida no futebol é feita de superação e oportunidades aproveitadas. O torcedor cruzeirense, acostumado a ver craques como Alex, Dirceu Lopes e tantos outros se destacarem, certamente não guardou boas lembranças desse atacante. Sua passagem foi discreta, com números que não empolgavam e atuações que geravam impaciência na arquibancada. Na época, poucos acreditavam que ele pudesse render algo a mais, e por isso o Cruzeiro acabou negociando sua saída. O que ninguém esperava é que, apenas alguns anos depois, ele estaria estampando manchetes internacionais e disputando a artilharia da Premier League. E sim, estamos falando de Igor Thiago, cria da Toca da Raposa, que não conseguiu se firmar no Cruzeiro, mas hoje é o destaque absoluto do Brentford, da Inglaterra. O centroavante brasileiro, que já vinha chamando atenção pelo desempenho no futebol europeu, agora escreve um capítulo histórico ao brigar pelo topo da artilharia do campeonato mais badalado do mundo. É uma reviravolta que poucos poderiam imaginar, mas que mostra como a persistência e a evolução podem transformar carreiras no mais alto nível. Igor Thiago, depois de uma grave lesão que poderia ter atrapalhado sua trajetória, voltou ainda mais forte e determinado. Na atual temporada 2025-2026, ele já soma 4 gols em apenas 6 rodadas da Premier League, ocupando a vice-artilharia da competição. O detalhe mais impressionante é que 2 desses gols foram marcados em apenas 20 minutos contra o gigante Manchester United, numa vitória memorável do Brentford por 3-1. O torcedor do Cruzeiro, ao ouvir isso, certamente se surpreende e até pensa: como esse jogador que parecia não ter futuro aqui conseguiu chegar tão longe? A resposta pode estar na maturidade adquirida ao longo da carreira. Igor Thiago deixou o Cruzeiro em fevereiro de 2022 para jogar no Ludogorets, da Bulgária, e a partir daí iniciou uma caminhada internacional que transformou seu estilo de jogo. Ganhou mais força física, refinou seu posicionamento dentro da área e aprendeu a lidar com as pressões de competições europeias. Depois, brilhou no Bruges, da Bélgica, onde em 2023 se tornou o brasileiro com mais gols marcados na temporada europeia, anotando 29 vezes e chamando a atenção de gigantes do continente. Foi justamente esse desempenho arrasador que o levou ao Brentford, em uma negociação histórica. O clube inglês desembolsou 30 milhões de libras, algo em torno de 212 milhões de reais, 212 milhões de reais, o que representou a maior compra da história da equipe. Para quem no Cruzeiro tinha números modestos, apenas 10 gols e 3 assistências em 64 jogos, essa valorização parecia inimaginável. Mas no futebol europeu, onde o mercado é feroz e os detalhes fazem diferença, Igor Thiago encontrou seu espaço e se consolidou como um verdadeiro goleador. A comparação com o período de Cruzeiro é inevitável. Na Toca, o atacante não conseguiu se destacar, seja por falta de confiança, falta de sequência ou até mesmo por estar em um momento turbulento do clube, que ainda se reconstruía após anos difíceis. A pressão da torcida era enorme e, para um jovem que ainda buscava amadurecimento, o ambiente não foi o mais favorável. Hoje, com mais experiência e adaptado ao estilo de jogo europeu, Igor Thiago mostra um futebol completamente diferente daquele que deixou em Belo Horizonte. O curioso é que muitos torcedores, ao relembrar a passagem do atacante, não conseguem associar aquele jogador apagado ao artilheiro que agora se destaca diante de grandes defesas do futebol mundial. É como se fossem 2 pessoas diferentes, o Igor Thiago do Cruzeiro, tímido e pouco efetivo, e o Igor Thiago da Europa, confiante, decisivo e valorizado. Esse contraste só aumenta o impacto da sua trajetória, tornando sua história uma das mais surpreendentes ligadas a ex-jogadores do cabuloso. Vale lembrar que o caminho até o sucesso não foi nada fácil. A grave lesão sofrida pouco depois de chegar ao Brentford poderia ter sido um obstáculo intransponível. Muitos atletas não conseguem recuperar o mesmo nível após meses afastados, mas Igor Thiago contrariou as expectativas e voltou ainda mais forte.
Sua dedicação nos treinos e o suporte recebido no clube inglês foram determinantes para essa recuperação. Hoje, cada gol marcado é também uma prova de que sua superação foi completa. Enquanto isso, no Cruzeiro, a lembrança de Igor Thiago é quase inexistente. O clube seguiu sua vida, trouxe novos atacantes, formou novos ídolos, e raramente alguém se lembrava do jovem que foi vendido para o futebol búlgaro. Agora, com o destaque internacional, sua história volta à tona, reacendendo debates entre os torcedores. Será que o Cruzeiro deixou escapar um talento que poderia ter brilhado aqui? Ou será que realmente precisava sair para amadurecer e atingir seu auge em outro cenário? As perguntas são muitas, mas uma coisa é certa: Igor Thiago hoje é motivo de orgulho para o futebol brasileiro. Mesmo sem ter deixado sua marca no Cruzeiro, ele representa a força do país em um dos campeonatos mais valorizados do planeta. Cada gol marcado pelo Brentford é acompanhado não apenas pela torcida inglesa, mas também por brasileiros que gostam de ver seus compatriotas brilhando no exterior. E isso inclui, de uma forma ou de outra, o torcedor cruzeirense, que agora acompanha à distância a trajetória de alguém que um dia vestiu a camisa celeste. Essa situação também serve de alerta para os clubes brasileiros, inclusive o Cruzeiro. Nem sempre um jovem talento vai brilhar logo de cara, e muitas vezes precisa de tempo, confiança e ambiente favorável para se desenvolver. O caso de Igor Thiago mostra que paciência pode ser determinante, embora seja difícil de praticar em clubes de massa, onde a pressão por resultados imediatos é enorme. É uma lição que pode ser aproveitada para futuras gerações de jogadores formados na base da Raposa. Por outro lado, a venda de Igor Thiago também representou uma entrada financeira importante para o Cruzeiro naquele momento, já que o clube atravessava um dos períodos mais delicados de sua história recente. As dificuldades financeiras eram enormes, os cofres estavam praticamente esvaziados e a SAF ainda estava dando seus primeiros passos sob o comando de Pedro Lourenço. Nesse contexto, qualquer valor arrecadado em negociações se tornava vital não apenas para manter a folha salarial em dia, mas também para possibilitar investimentos estratégicos em áreas carentes do elenco. A saída de Igor Thiago, embora não tenha causado impacto esportivo direto na época, trouxe alívio imediato e deu ao Cruzeiro uma sobrevida importante em sua reestruturação. Com os recursos obtidos, a diretoria conseguiu reorganizar parte da estrutura administrativa e reforçar setores que precisavam de ajustes urgentes. O dinheiro que entrou não foi apenas utilizado para tapar buracos no orçamento, mas também para permitir contratações que, de fato, tiveram influência no desempenho do time dentro de campo. Para um clube que ainda buscava se estabilizar após anos de turbulência, esse tipo de movimentação foi essencial. Muitas vezes, o torcedor enxerga apenas o lado esportivo da negociação, mas se esquece do impacto financeiro que pode determinar os rumos de toda uma temporada. Nesse caso, o Cruzeiro soube usar a oportunidade de transformar a saída de um jogador pouco aproveitado em combustível para sua reconstrução. É importante destacar também que, ao negociar Igor Thiago, o Cruzeiro mostrou ao mercado que ainda era capaz de revelar e vender talentos, algo fundamental para manter viva a credibilidade da Toca da Raposa como formadora de jogadores. Mesmo que o atleta não tenha se tornado ídolo no clube, o simples fato de despertar interesse em equipes estrangeiras já reforçava o papel do Cruzeiro como celeiro de promessas. Essa percepção é extremamente valiosa, pois abre portas para futuras vendas, atrai olhares de investidores e dá ao clube uma imagem de que continua sendo uma fonte confiável de talentos para o futebol mundial. Ou seja, mesmo uma transferência que não parecia ter tanto peso à primeira vista acabou fortalecendo o nome do Cruzeiro em longo prazo. Nesse sentido, ainda que o jogador não tenha dado retorno esportivo dentro das quatro linhas, acabou colaborando de forma indireta para a reconstrução do time, tanto financeiramente quanto em termos de imagem. Esse episódio mostra como o futebol é cheio de nuances e como cada decisão pode ter efeitos diferentes no futuro, muitas vezes maiores do que se imagina no momento da negociação. O Cruzeiro, que naquela fase ainda lutava para recuperar sua identidade e estabilidade, aproveitou a saída de Igor Thiago como um movimento estratégico que ajudou a pavimentar o caminho de volta ao protagonismo. Hoje, ao ver o atacante brilhar na Inglaterra, o torcedor pode até se questionar sobre o que poderia ter sido, mas não pode negar que, de alguma forma, sua venda também foi parte do processo que trouxe o clube de volta aos trilhos. Hoje, o nome de Igor Thiago é mencionado entre os principais destaques do campeonato inglês, dividindo espaço com estrelas milionárias e renomadas. Para quem um dia foi considerado insuficiente para o Cruzeiro, essa é uma reviravolta digna de filme. A cada rodada, sua posição na artilharia é acompanhada com atenção, e já existe até mesmo especulação sobre possíveis propostas de clubes ainda maiores, que podem desembolsar cifras impressionantes para contar com o atacante em breve. O fato é que, mesmo sem ter brilhado com a camisa do Cruzeiro, Igor Thiago carrega em sua história a marca de ter sido revelado pela Toca da Raposa.
Isso jamais será apagado, e sempre que seu nome for lembrado, haverá uma ligação com o Clube Celeste. Para os torcedores, pode não ter ficado saudade, mas certamente ficará a curiosidade de acompanhar onde esse atacante pode chegar e até que ponto sua carreira pode evoluir. E agora eu quero saber de você, torcedor cruzeirense, o que pensa sobre a trajetória de Igor Thiago? Você acredita que ele poderia ter rendido muito mais se tivesse tido paciência no Cruzeiro ou acha que sua história só poderia mesmo acontecer fora do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos cruzeirenses e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui você sempre vai ouvir tudo sobre o Cruzeiro em primeira mão.